trabalha por mim. Enquanto eu fico discutindo os princípios, eu falo para Deus: Senhor, trabalha para mim, lute por mim. E Deus está falando: não, é o contrário. Gaste tempo abraçando os meus princípios, aprenda eles, e eu vou colocá-los inteiramente sobre tua vida, e depois lute, trabalhe, avance, assuma os desafios e tenha esperança de que tudo vai acontecer de bênção na tua vida. Amém, Jesus? 12 espias, 10 retornaram desmotivados, 2 retornaram querendo trabalhar e lutar, tendo esperança em Deus. Josué e Caleb disseram assim: olha, voltemos lá e possuímos aquela terra, porque Deus já declarou que essa terra é nossa. Amém, Jesus? Nós vamos conquistar. Esperança esta que não vem do acaso, essa esperança está baseada na salvação de Cristo. Olha o que o texto diz: porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Esperança esta baseada na salvação de Cristo, disponibilizada a todos os homens indistintamente. A salvação é para todos, mas alcançada somente pelos que creem. Percebe que essa esperança exige de mim que eu creia. Saiba que essa esperança depende de uma crença verdadeira. E essa crença verdadeira deve ser em quê? Em Deus, em Cristo, no plano de salvação que o Senhor estabeleceu para nós. Deixa eu falar de um primeiro princípio que você tem que aceitar. Você não é mais deste mundo. Você tem que aceitar isso. Você não é mais deste mundo. Portanto, o fato de você ir embora hoje e amanhã não é algo surpresa. Não é algo que não é de se esperar. Nós não somos mais deste mundo. A Bíblia diz que somos peregrinos nessa terra. Nós temos que aceitar esse princípio. Nós temos que aceitar o princípio de que estamos aqui de uma forma, de uma passagem muito breve. E por que nós colocamos toda a nossa esperança aqui? Não pode. Por que vem as frustrações? Por que nós nos sentimos desanimados certas vezes? Porque as nossas esperanças e expectativas estão todas aqui. Mas nós temos que dedicar a nossa esperança na eternidade, na glória do Senhor, em vivermos da dependência de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 17. O apóstolo Paulo, ele trabalha essa questão dos homens crerem. E lá num determinado momento, o apóstolo Paulo diz assim: olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos os que invocar é porque creram, é porque creem. Aí de repente o apóstolo Paulo diz: mas como crerão se não ouvirem a mensagem da pregação? Aí depois ele discute dizendo: como eles ouvirão se não há quem pregue? Aí ele vai mais profundo e diz: como pregarão se não há quem envie? E ele destaca quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Você percebe que para a pessoa invocar o nome do Senhor e ser salvo, que é o desfecho, que é a esperança que temos,
Existe todo um processo que precisa começar lá no início, quando diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Meu querido, outro princípio que eu gostaria que você atentasse: o primeiro, você não é daqui. Segundo, enquanto você estiver aqui, você precisa anunciar esta pregação, esta mensagem. Você precisa anunciar Jesus Cristo. Existem aspectos da palavra digna de aceitação, e eles são vistos nos aspectos de uma vida transformada por Cristo, sob regeneração do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: ninguém despreze tua mocidade. Aí ele começa a dizer assim: olha, mas ser um exemplo para os fiéis. E ele começa a listar algumas coisas aqui. E ele começa com a primeira situação: você precisa ser fiel na palavra. Você precisa ser fiel na maneira de pronunciar, de falar, na sua conversação, na forma de você argumentar, na forma de você dialogar. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, ninguém despreze tua mocidade, mas você tem que ser fiel, você tem que ser exemplo, você precisa transmitir um exemplo para as pessoas que vão te ouvir. Você precisa ser exemplo na forma de você conversar. Então, meus queridos, voltando ao tema aqui, olha, a igreja saudável deve ser submissa à palavra, fiel e digna de aceitação. A palavra está dizendo para nós hoje: precisa mudar o jeito de conversar, precisa mudar os argumentos, os diálogos. Na nossa conversação precisa ter uma expressão da palavra. Nós precisamos falar a palavra, nós precisamos conversar a palavra, nós precisamos expor a palavra. A maneira como nós conversamos representa o quanto somos submissos à palavra de Deus. Essa semana nós tivemos um exemplo prático no meio da nossa denominação. Sabe, irmãos, tem horas que você quer lutar contra as coisas erradas com a sua própria razão. Isso não pode. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós precisamos depender de Deus. E nós não podemos, irmãos, pagar o mal com o mal. Nós não podemos, se alguém difama, difamarmos. Se alguém perseguir, perseguirmos. Se alguém tratar de forma errada, nós também tratarmos de forma errada. Se alguém fala bobagem, nós também falarmos bobagem. Se alguém argumentar com mentiras, nós também argumentarmos com mentiras. Não pode. Se nós aceitamos esta palavra que é digna de aceitação, esta palavra fiel, tem que mudar a nossa maneira de conversar, de dialogar. Nós precisamos mudar a maneira de falarmos com esperança em Deus, falarmos com esperança nas promessas de Deus, conversarmos um pouco mais sobre a palavra, expressarmos um pouco mais sobre os princípios de Deus. Por exemplo, qual é o princípio da salvação? Precisamos dialogar mais sobre isso. Qual é o princípio para receber a bênção? Precisamos falar um pouco mais sobre isso. O apóstolo Paulo ainda diz para Timóteo: ninguém despreze tua mocidade, mas ser fiel no procedimento. O que é isso? Na forma de proceder e viver, com modus vivendi, de acordo com os princípios de Deus, comportamento, atitude, postura. A igreja saudável é aquela que aceita esta palavra fiel. E esta palavra fiel diz para nós: nós temos que ter um comportamento diferente. Há uma maneira de se colocar diferente. O apóstolo Paulo ainda diz para Timóteo: ninguém despreze tua mocidade, mas ser exemplo no amor. O amor é o caminho sobremodo excelente e é algo duradouro, capaz de superar todos os entraves e obstáculos da vida. Sabe o que a gente descobre, irmãos? Para expressar amor,
só nos momentos das dificuldades, porque quando está tudo bem, é fácil. Quando ninguém te oprime, quando ninguém te oprime, quando ninguém te persegue, quando ninguém é contra você, é fácil. Mas quando nós nos deparamos com as inimizades, com as porfias, com as desavenças, com os desencontros, aí nós temos que ser fiéis no amor. O amor aqui é um caminho sobremodo excelente, é algo duradouro, capaz de superar todos os entraves e obstáculos da vida. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você quer para a tua vida? Você quer algo passageiro ou você quer algo duradouro? O que você quer? O que eu quero? O que nós queremos? Se nós queremos algo duradouro, precisamos aceitar esta palavra que diz: ame quando você não é amado. Busque o caminho sobremodo mais excelente, porque os entraves e obstáculos da vida serão vencidos por uma palavrinha chamada amor, que denota, que representa comportamento diferenciado. Jesus disse: e por amar de uns aos outros sereis conhecidos como os meus discípulos. Mas o apóstolo Paulo ainda diz para Timóteo: ninguém despreze tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na fé. O que é fé? A fé representa o firme fundamento da verdadeira crença. Fundamenta a verdadeira crença, mas é uma crença que transcende, supera os rituais religiosos e se coloca como meio para se alcançar principalmente o que não se pode esperar e receber sob as condições da razão humana. Isso é fé. Fé é o firme fundamento da verdadeira crença, e é uma crença que vai além, supera os rituais religiosos, e ela é um meio de se alcançar principalmente aquilo que você não pode esperar pela razão humana. Então tudo que você calcula pela sua razão humana não é fé. Tudo aquilo que você organiza pela sua razão humana não é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas também é a prova daquilo que não se vê. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Mas ainda o apóstolo Paulo diz para Timóteo: ser exemplo dos fiéis na pureza. A pureza, em sua etimologia mais simples, significa castidade, isto é, uma virtude reguladora da inclinação para os prazeres sexuais, ou tudo aquilo que está relacionado à imoralidade. Olha o que Paulo diz para Timóteo: você tem uma responsabilidade, Timóteo. E essa responsabilidade, Timóteo, faz de você uma pessoa saudável. Se você está aceitando esta palavra nesta noite, você está se colocando como uma igreja saudável. Uma igreja saudável, meus queridos, é uma igreja que não negligencia o agir de Deus. E sabe o que vai acontecer com você? Quando você recebe esta palavra, você se ocupa delas, você vai ter um progresso manifesto diante de todos. Você vai progredir, você vai crescer, você vai prosperar, você vai ir muito mais além do que você imagina e pensa, porque você está dando crédito à palavra, você está aceitando esta palavra, você não está negligenciando esta responsabilidade. E acima de tudo, quando você tem cuidado de ti mesmo e disto que está sendo ensinado, quando você persevera nessas coisas, você salvará tanto a ti mesmo, quanto a todos aqueles que te ouvem.
você vai salvar-te a ti mesmo e vai conseguir manifestar bênção para aqueles que te ouvem. Tudo isso é transmitido nesta noite, considerando a leitura bíblica, a exortação, que é o encorajamento, e o ensino. É o que Paulo diz para Timóteo no versículo 13. Olha o que Paulo diz a Timóteo: até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. A primeira parte que eu quero destacar para vocês aqui hoje é a leitura da palavra. E eu quero ler com você aqui pelo menos alguns textos bíblicos. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo: até que eu vá, aplique-te à leitura, aplique-te à exortação e aplique a tua vida também ao ensino. Mas nesta noite eu quero chamar você para a gente gastar aqui esses últimos minutos lendo pelo menos 4 textos diferentes. A leitura bíblica. Eu queria declarar para você aqui João capítulo 1, verso 8. O tema da mensagem é: uma igreja saudável deve ser submissa à palavra, fiel e digna de aceitação. Então, meus queridos, você precisa ler a palavra. Eu preciso ler a palavra para que eu tenha fé, pureza, para que eu tenha um procedimento correto, mude minha conversa, mude minha postura. Eu preciso ler a palavra. João capítulo 1, verso 8 diz: ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Um dos aspectos da igreja saudável é dar testemunho da verdadeira luz. Primeira leitura bíblica importante. Qual é o maior testemunho que a igreja precisa dar? O testemunho da verdadeira luz. A verdadeira luz é Jesus. A verdadeira claridade do bem é Jesus. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus e a palavra estão ligados diretamente. Jesus é luz para os meus caminhos, é lâmpada para os meus pés. Esse é o testemunho verdadeiro que nós precisamos dar. Outra leitura da palavra importante, João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O princípio do grande objetivo a ser alcançado pela igreja saudável: que as criaturas tornem-se filhos de Deus. Pastor, eu estou lutando para que a minha esposa venha para a igreja e vire crente. Eu estou lutando para o meu filho ficar crente. Eu estou lutando para fulano ficar crente. Pastor, olha, eu estou orando pela minha vizinha para ela ficar crente. Olha, eu estou orando pelo meu colega de trabalho para ele se converter. Estou orando para fulano, Bertrano. Meu querido, então na sua oração coloque a seguinte ideia: nós temos como grande objetivo a ser alcançado como igreja saudável, que as criaturas tornem-se filhos de Deus. Enquanto elas não se tornarem filhos de Deus, elas não serão abençoadas. Terceiro texto bíblico, João capítulo 1, verso 38. Voltando-se Jesus e vendo que os seguiam, perguntou-lhes: que buscais? Disseram-lhes: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Jesus certa vez olhou para trás e viu gente seguindo ele. Ele olhou para trás e perguntou para eles: o que vocês estão buscando? A igreja saudável é a igreja que aborda as pessoas e confronta os novos seguidores de Cristo e perguntam para eles: o que de fato vocês estão buscando? O que vocês querem? A propósito, o que vocês estão buscando, igreja? O que vocês querem? O que vocês buscam? João capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esta daqui é uma revelação que Deus deu
sobre o nascimento de Jesus e sobre a função de Jesus. Um dos objetivos da igreja saudável é pregar sobre a verdadeira luz. E sabe qual é o desfecho da verdadeira luz? Promover salvação e libertação da lei do pecado. João capítulo 1, verso 14. Glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Eu gostei muito desse texto, porque a igreja saudável tem que entender uma coisa: a Deus sempre glória nas alturas. Você nunca vai ter problema em dar glória a Deus, viu? Você nunca vai ter problemas. Com dor, sem dor, com dificuldade ou não, você pode dar glórias e Deus aceita. Amém, Jesus? Vamos fazer um teste? Dá glória ao Senhor aí. Diga glória a Deus. Deus recebeu. Em qualquer momento você pode dar glórias a Deus. Agora, achar paz na terra só quando você encontrar os homens de boa vontade. E nem sempre você mora, até mesmo mora junto com quem tem paz, ou melhor, tem boa vontade. A igreja saudável deve entender que quanto a Deus sempre glórias, mas quanto aos homens sempre haverá circunstâncias e atitudes que diferenciam uns dos outros. É por isso que eu comecei a mensagem dizendo: não adianta exigir nada de quem não tem nada para oferecer. Só tem uma coisa que você deve fazer: se afaste de quem não tem nada para oferecer. Não gaste tua vida discutindo com quem não tem paz, com quem não tem boa vontade, com quem não quer viver bem, com quem não quer superar. Você precisa colocar em prática a seguinte ideia: eu sou igreja saudável e eu aceito, eu sou submisso à palavra fiel e digna de aceitação. Eu estou em paz. Lucas capítulo 2, verso 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este é posto para a queda e para o levantamento de muitos em Israel, e para ser o alvo de contradição. Verso 35. Sim, e uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A morte de Jesus representou e ainda representa a ação divina em separar os seus filhos do restante da geração corrompida. Não adianta, igreja. Se eu morri com Cristo, se eu já ressuscitei em Cristo, eu vou me deparar com a seguinte situação: eu estou totalmente separado da geração corrompida, porque a morte de Jesus, antes mesmo dele crescer, ele era um bebezinho. Simeão fala para Maria e para José: esse menino aqui, ó, ele foi colocado para queda e levantamento de muitos de Israel, e ele vai ser alvo de contradição. E uma espada transpassará a sua própria alma. E sabe por que essa espada transpassará a sua alma? Para que se manifeste pensamentos de muitos corações. Irmãos, enquanto não morrer a nossa velha natureza e nós não nos dedicarmos totalmente a Deus, a viver os seus padrões, nós não vamos descobrir quais são os verdadeiros pensamentos da geração corrompida, o que realmente eles pensam. E tem horas que a gente troca favores, e tem hora que a gente troca sorrisos, e tem horas que a gente troca favores, amizades, alegrias, como a geração corrompida. E Deus está dizendo para nós nesta noite: se você morrer em Cristo, você vai descobrir quais são os verdadeiros pensamentos e intenções do coração da geração corrompida. E agora eu volto para terminar lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 13.
Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Hoje eu fiz a leitura bíblica. Para eu não desprezar o dom que há em mim, o dom que há em ti, eu tenho que ser fiel na palavra, no trato, na fé e na pureza. Porque fazendo isso, salvo tanto a mim como a quem me ouve. Amém. Para isso eu preciso me dedicar à leitura da palavra, à exortação e ao ensino. Dos três eu escolhi um. Qual foi? Leitura da palavra. E eu li com vocês aqui. Eu li João, li Lucas e fui lendo. No final de tudo, eu termino com Eclesiastes dizendo: este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E eu termino dizendo para você nesta noite, que Eclesiastes 12:13 é a conclusão dessa mensagem. Para você viver bem, como igreja saudável, você tem que aceitar esta palavra fiel e digna de aceitação. Para que você aceite esta palavra, você precisa mudar o trato, a conversa, a fé e a pureza. Para você alcançar isso, você precisa se dedicar à leitura da palavra, à exortação e ao ensino. E você recebeu nesta noite um exemplo aqui de como fazer a leitura bíblica. Ler e entender aonde Deus quer chegar com tudo isso. E nós aprendemos aqui que uma igreja saudável dá testemunho da verdadeira luz. Uma igreja saudável está preocupado se as criaturas se transformaram em filhos de Deus. A igreja saudável confronta os novos seguidores e pergunta para eles: de fato, o que vocês estão buscando? A igreja saudável, ela quer o efeito da verdadeira luz. O que é? Salvação da lei do pecado. A igreja saudável, ela sempre dá glória a Deus nas alturas. E quando é possível, ela tem paz com os homens de boa vontade. Quando não tem homem de boa vontade, ela faz a parte dela e não fica se envolvendo com quem não tem paz. A igreja saudável, ela entende que a morte de Jesus significa: agora vem à tona os verdadeiros pensamentos da geração corrompida. Quando eu estou morto em Cristo, eu descubro quais são as verdadeiras intenções do pensamento da geração corrompida. E eu convido você a se colocar de pé neste momento e dizer para você mesmo: sou uma igreja saudável? A igreja é você, não é as quatro paredes. A igreja é você. Talvez você pense assim: Ministério de Louvor pode subir à frente? Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Mas irmãos, se eu não ler, aonde eu vou extrair os princípios? Se eu não ler, como que vai mudar meu trato? Como que vai mudar minha conversa? Como que eu vou ter fé? Como que eu vou entender o princípio da pureza? Se eu não ler a palavra, como vai ser salvo tanto a mim mesmo como aqueles que me ouvem? Existe um ditado muito famoso aí no mundo que diz o seguinte: alguém diz assim, olha, ei, não estou te ouvindo. Por quê? Porque as tuas obras falam mais alto do que a tua voz. E este exemplo traz para nós a seguinte ideia: muitas das vezes nós falamos, mas falamos coisas diferentes daquilo que estamos dispostos a viver. Irmãos, e vai chegar o dia que Deus vai cobrar isso, porque somente aquele que vive os princípios da palavra é que vai desfrutar da verdadeira graça e misericórdia do Senhor. Você quer ver bênção na tua casa, na tua família? Amém? Gaste tempo com a palavra. Igreja saudável tem que viver a palavra. Leia a palavra do Senhor.
Nós vamos orar neste momento. Talvez existem algumas circunstâncias, eu não sei como serão elas, mas talvez alguém diga assim: olha, nós não estamos vivendo contentes com os resultados. Mas a igreja saudável, irmãos, mesmo quando o resultado é contrário àquilo que ela esperava, ela está contente. Sabe por quê? Porque ela é dependente da palavra de Deus, amém? Quando tudo diz que não, a palavra de Deus, ela diz que sim. Então você precisa viver a palavra. As circunstâncias, elas virão, eu não sei de que forma, mas elas virão na contramão daquilo que você acredita, na contramão daquilo que você espera. Mas aí você vai olhar para esta palavra e você vai lembrar do que ela mesmo diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou meus pés do charco terrível de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Amém, Jesus? Por isso eu estou firme, estou firmado nas promessas do Senhor. Eu quero orar com você nesta noite, e após a oração, o Ministério de Louvor já vai ministrar a última canção e nós vamos embora para casa. E nesta oração eu gostaria que você pedisse a Deus para te ajudar a ler a palavra, ler mais a palavra. Fala para Deus quais são as suas dificuldades. Você não tem ânimo, você não tem força para ler a palavra, procure o teu pastor, peça ajuda, para que a gente possa te orientar, te ajudar a ler a palavra, a gastar mais tempo com a palavra. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: até que eu vá, dedique-se à palavra. Eu quero fazer aqui uma analogia. Jesus diz para a igreja: até que eu volte buscar vocês, leia a palavra. Leia seu manual da salvação, para ver qual é a classe que você está, para ver qual é que fileira que você está, porque olha, daqui uns dias essa igreja ela vai partir para estar com o Senhor eternamente. Amém, Jesus? Você precisa se encontrar nesse propósito. Vamos orar. Curve a tua cabeça, faça uma oração introspectiva aí. Olhe para dentro de você, quais são as suas dificuldades com a palavra? Oh Deus, Pai, esse é um momento que nós estamos orando, Senhor. Todas as dificuldades que nós temos de ler a Bíblia, Senhor, de ler a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, porque os dias maus estão aí, vieram até nós. E seremos confrontados, meu Deus, e se nós não tivermos uma aceitação desses princípios, nós iremos perecer. Então, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, sonda os nossos corações agora. Sonda, Senhor, sonda os nossos corações. Se tiver desânimo, dificuldades na leitura, no entendimento, se houver alguma resistência espiritual, se existe alguma manipulação humana, emocional, que não deixa a pessoa se aproximar da Tua palavra, meu Deus, ainda tem uma outra parte da Tua palavra que diz que Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não quiseram vir para a luz, porque as suas obras eram más, e não queriam ser reprovados. Se talvez existem resistências, ó Deus, alguém que está assistindo aqui este culto, ouvindo esta mensagem, meu Deus, ou até mesmo em nosso meio aqui, ó Deus, e que está com este tipo de resistência à palavra, que nesta noite seja quebrado em nome de Jesus toda essa resistência, porque esta mesma palavra diz
que ela não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo que tem sido enviada. E é através desta palavra que a fé é produzida, e uma vez que se tem fé, se alcança as promessas do Senhor. Uma igreja saudável é aquela que é submissa à palavra, fiel e digna de aceitação. Queremos ser uma igreja saudável, queremos aceitar esta palavra, Senhor, indistintamente, ó Deus, sem nenhuma resistência, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Esta palavra diz assim, olha: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso aqui é a palavra de Jesus. Tem alguém em nosso meio nesta noite que ainda não entregou a vida para Jesus e se sente oprimido e cansado? Quer entregar sua vida para Jesus? Quiser, enquanto o Ministério de Louvor está cantando esta canção, eu gostaria que você ou levantasse a mão para que um dos pastores e presbíteros fosse até você, ou você viesse à frente para receber esta oração de entrega a Cristo. Porque esta palavra diz, Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Amém? Louvemos ao Senhor. E se tiver alguém, eu estou esperando você aqui para orar por você, ou um dos pastores, em nome de Jesus. Aleluias. Oh Deus. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Aleluias. Aquela via dolorosa se entregou. Pela igreja saudável. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Aleluia. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Jesus.
as tuas mãos. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de Cristo Jesus e a doce consolação e a comunhão do Santo Espírito esteja com toda a igreja. E nós dizemos: amém, Jesus. Amém, Senhor. Leia a palavra.